Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nara Caroline do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai estar falando sobre matriz inversa. Uma forma diferente de calcular matriz inversa sem usar adjunta. Se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, a matriz inversa, a forma que a gente aprendeu a calcular a matriz inversa até então foi usando a matriz adjunta. E para isso, a gente teve que, para calcular a inversa usando a matriz adjunta, a gente tem que calcular um número grande de determinante, que fica um processo complicado, cansativo. Então, agora, a gente vai aprender a calcular a matriz inversa usando um método de redução de linhas na forma escada, que é bem mais simples. Mas para isso, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos pegar esse exemplo aqui e vamos trabalhar as linhas dele, certo? Então, a gente vai fazer algumas operações usando essa matriz aqui, certo? Então, primeira coisa, vamos pegar a primeira linha dessa matriz e multiplicar por 2, certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu pego a primeira linha dessa matriz e multiplico por 2, eu vou obter uma nova matriz, certo? Essa nova matriz vai ser dessa forma aqui. Vai ficar 2, 4 e 8. Aqui 0, 1 e 3, né? A segunda linha e terceira linha permanece. Aí observe o seguinte. Se fizermos a mesma coisa com a matriz identidade, certo? A matriz identidade, 3 por 3, é essa daqui, ó. 1, 0, 0 aqui, 0, 1, 0. 0, 0. Se eu pegar e multiplicar a primeira linha da matriz identidade por 2, certo? A gente vai chegar com a matriz identidade, a nova matriz identidade vai ser 2, 0, 0. Aqui vai ficar 0, 1, 0. Aí, se eu pego essa matriz identidade e multiplico pela A, então, pela matriz A, então vai ficar, ó, 2, 0, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1. Um, 2, 4, 0, 1, 3, 2, 1 e menos 4. Quando eu multiplico isso daqui, ó, vai ficar, ó, a primeira linha da primeira matriz vai ficar igual o primeiro elemento dessa multiplicação vai ser igual a 2. Depois vai ficar 4, depois 8. A segunda linha dessa matriz, ó, vai dar 0, 1 e 3. E depois, a terceira linha, ó, quando eu pego a multiplicação dessas duas matrizes, vai ficar 2, 1 e menos 4. Não deu exatamente a mesma coisa, ó. Ó, quando eu multiplico a
primeira linha dessa matriz A por 2 é a mesma coisa de pegar a matriz identidade multiplicada por 2, multiplicada pela matriz A, certo? Então, obtemos isso daqui, ó, pegar se eu trabalho a primeira linha, se eu trabalho faço operações na matriz A, é a mesma coisa de fazer a mesma operação na identidade multiplicado pela matriz A. O resultado vai dar a mesma matriz que daria se eu estivesse trabalhando com a matriz A, certo? Então, vamos ver um outro exemplo disso. Então, agora, ao invés da gente trabalhar com a primeira, a gente multiplicou uma linha, né? Agora, se a gente trocasse duas linhas de A, a gente troca duas linhas, a primeira com a segunda linha. Então, ficaria 0, 1 e 3. Aqui, 1, 2, 4. E aqui, 2, 1 e menos 4. Então, o que que eu fiz? Troquei a primeira linha. Troquei. A primeira linha. Deixa eu só apagar aqui. Ele não quer aceitar. Então, eu troquei a primeira linha. Então, a gente está trocando a primeira linha com a segunda linha, certo? Agora, eu faço a mesma coisa com a identidade. Então, quando eu troco a matriz identidade, a primeira linha e a segunda linha, vai ficar assim, ó. Vai ficar 0, 1, 0 aqui. 1, 0, 0, 0, 0, 1. E multiplico pela matriz A, certo? Quando eu multiplicar pela matriz A, ó, 1, 2, 4, 0, 3, 2, 1 e menos 4. Ó, e multiplico pela matriz A, o que significa isso? Ó, vai dar essa mesma matriz aqui, ó. Vai ficar 0, aqui vai dar 1, multiplicando a primeira linha pela terceira coluna, vai dar 3, aqui vai ficar 1, aqui 2, aqui 4, aqui 2, 1 e menos 4. Então, vai dar exatamente ó, troquei a linha da matriz A, é a mesma coisa de pegar e trocar a linha da matriz da identidade multiplicada por A, certo? É a mesma coisa que esse produto. Outra coisa que pode ser feita. Então, um outro caso que pode ser feito é se eu pegar a primeira linha mais duas vezes a segunda linha. Aqui, a primeira linha mais duas vezes. Vamos fazer assim, ó. Vou pegar a terceira linha, igual a terceira linha, menos duas vezes a linha 1, certo? Então, a matriz A vai passar a ser assim. A gente vai mudar a terceira linha, então vai ficar 1, 2 e 4. Aqui vai ficar 0, 1 e 3. Então, vai ficar 2 menos 2 vezes 1, 0.
Aqui vai ficar 1 menos 2 vezes 2. Então, vai ficar 1 menos 4, que vai ficar menos 3. E aqui vai ficar menos 4 menos 2 vezes 4, que vai ficar menos 8. Então, menos 4 com menos 8, menos 12. Certo? Então, essa é minha nova matriz. Agora, se eu faço a mesma coisa com a matriz identidade. Então, eu tenho que a identidade é essa. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Certo? Pego a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Mas eu quero a linha 3, né? Eu pego... Ai. Então, vai ficar, ó. Permanece a linha 1, a linha 2. Vamos lá. Linha 3 vai ficar 0 menos 2 vezes a linha 1. Então, vai ficar menos 2. 0 menos 0. 0. 1 menos 2 vezes 0. Vai ficar 1. Multiplico essa nova matriz aqui pela a matriz A, tem que dar a matriz equivalente de A. Então, vai ficar aqui. 1, 0, 0, 0, 1 e 3. Calma aí. Aqui permanece a segunda linha, né? O que eu fiz aqui, menina do céu? Inventando coisa. Se eu mudei só a linha 3. Então, vai ficar aqui menos 2, 0 e 1. Multiplicado pela matriz A, vai ser 1, 0, 2, 2, 1 e 1, 4, 3 e menos 4. Aqui vai ficar a primeira linha da matriz A. Vai permanecer a mesma, porque quando eu pego essa primeira linha vezes a primeira linha da matriz, a primeira coluna da matriz A, vai ficar 1 vezes a primeira linha vezes a segunda coluna. Permanece aqui 4. A segunda linha também permanece a mesma. O que vai mudar aqui? Na terceira linha vai ficar menos 2 vezes 1, que vai dar menos 2, mais 0, mais 2. Então, vai ficar 0. Aqui vai ficar segunda elemento da terceira linha. Vai ficar menos 4, mais 0, mais 1, que vai ficar menos 3. Aqui vai ficar menos 8, mais 0, menos 4. Então, vai ficar menos 12. Não deu exatamente a mesma. Então, trabalhar com as linhas de A, fazer operações elementares na linha de A, é a mesma coisa que fazer as operações elementares na matriz identidade e multiplicar pela matriz A, que vai dar ao mesmo processo, certo? Agora, se eu trabalho com a matriz identidade, então vou lá, troco as duas primeiras linhas, eu troco a primeira linha com a terceira linha, lá na matriz identidade, certo? Então, lá na matriz identidade 3 por 3, ela é assim, certo? Ó, 1, 0, 0. Aqui 0, 1, 0. E aqui 0, 0, 1.
Aí, eu venho e troco a primeira linha com a terceira linha, certo? O que vai acontecer? Vai ficar, aqui vai ficar 0, 0, 1, 0, 1, 0. E aqui vai ficar na terceira linha 1, 0, 0. Eu troquei as duas. Quando eu multiplicar para matrizar, tem que ser a mesma coisa de me ter trocado a primeira linha de A com a terceira linha de A. Tem que dar esse resultado. Então, vamos ver. Vai ficar 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Então, vai ficar como? Aqui vai ficar, ó, primeira linha. Quando pega essa matriz aqui e multiplica pela matriz A, vai ficar primeira linha 2, 1 e menos 4. A segunda linha 0, 1 e 3. A terceira linha é 1, 2 e 4. Então, não foi, ó, observa. É a matriz A quando eu troco a primeira linha com a terceira linha, certo? Então, fazer operações com a matriz A é a mesma coisa de pegar e fazer operação com a identidade dessa matriz vezes a própria A. Então, observando que fazer operações na matriz A é a mesma coisa que fazer a mesma operação na identidade vezes a matriz a gente chega a algumas definições, certo? Então, vamos falar sobre elas. Então, a primeira definição, a definição que a gente chega é aqui. Uma matriz elementar é uma matriz obtida a partir da identidade, através da aplicação de uma operação elementar com as linhas. Então, quando a gente, o que significa isso? Quando a gente faz operação, ó, por exemplo, eu tenho lá a matriz A. Eu quero trocar a primeira linha com a terceira linha, certo? Então, a gente chama essa matriz de elementar se, porque ela é obtida através da identidade, então a gente troca a primeira linha e a terceira linha da matriz identidade e multiplica pela matriz que eu tenho. Essa matriz nova vai ser uma matriz elementar. Então, uma matriz elementar é uma matriz obtida a partir da identidade através da aplicação das operações elementares da linha. Perdão, eu expliquei errado, eu fiz uma confusão aqui. Então, todas as vezes que a gente opera a matriz identidade, a gente obtém a gente operou as linhas da matriz identidade, a gente obtém uma nova matriz. Essa nova matriz, quando a gente trabalha as linhas dela, essa nova matriz obtida da matriz identidade através de operações nas linhas é uma matriz elementar. Então, quando a gente pega e troca a primeira linha com a terceira linha da matriz identidade, a gente está obtendo uma nova matriz. Essa matriz é elementar. Agora, com isso, com essa definição, por exemplo, agora se a gente tem uma matriz A, o resultado da aplicação de uma operação com as linhas de A é o mesmo resultado da multiplicação da matriz elementar correspondente a operações com a linha de A. Então, era aquilo que a gente estava fazendo. A gente tinha uma matriz elementar lá,
Então, a gente trabalhou a matriz identidade lá. Quando eu pego essa matriz elementar e multiplico pela matriz A, vai dar a mesma matriz que eu operei, fiz operações nas linhas lá de A. É aquela mesma coisa que a gente estava fazendo lá naqueles exemplos. Então, quando a gente trocou a primeira linha e a terceira linha da matriz identidade, a gente obteve uma matriz elementar, certo? Quando a gente pegou essa matriz elementar e multiplicou pela matriz a gente obteve a matriz A trocando a primeira linha e a terceira linha, certo? Então, esse teorema está falando isso. Então, se a matriz, se A é uma matriz, o resultado da aplicação de uma operação com as linhas de A é o mesmo que o resultado da multiplicação da matriz elementar correspondente à operação com linhas pela matriz A, certo? Então, através desse teorema, a gente obtém um outro corolário. Então, o corolário diz o seguinte: uma matriz elementar E1 é inversível e sua inversa é a matriz elementar E2. Corresponde à operação com linhas inversa da operação efetuada por E1. Então, lá, quando eu fui obter E1, por exemplo, eu posso ter obtido E1 trocando duas linhas, certo? Então, a inversa vai ser a mesma coisa. Eu troco duas linhas. Agora, as mesmas duas linhas. Agora, se para obter eu peguei e multipliquei uma das linhas por R, a inversa dela vai ser obtida da seguinte forma: multiplicando por 1 sobre R. Vai e volta, né? O que está acontecendo? Então, a minha nova matriz, a matriz inversa relacionada a E1, a E2 vai ser 1 sobre R e J. Então, se por exemplo, a E1 foi obtida através da identidade, multiplicando a linha 2 por 2, a inversa dela vai ser obtida multiplicando a linha 2 por meio, certo? Agora, se eu peguei e fiz, olha, a linha I menos mais duas vezes a linha J, se, por exemplo, aqui um K vezes J, eu quero apagar. Mais um K vezes a linha J. Então, a inversa vai ser obtida pegando a mesma linha I menos K vezes a linha J que eu usei, certo? Então, se a matriz E1 foi obtida pegando a primeira linha mais duas vezes a segunda linha, então a inversa vai ser a primeira linha menos duas vezes a segunda linha, certo? Então, esse é o corolário onde se a matriz elementar ela é inversível, a sua inversa corresponde à operação com as linhas inversa da operação efetuada por E1, certo? Então,
para não ficar muito grande os vídeos, na próxima aula a gente vai continuar falando sobre como obter a matriz inversa usando matrizes elementares. Então, se você gostou dessa aula, não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like.